gente, tudo bem? Vamos à nossa aula agora para a gente falar um pouquinho sobre a mente, a continuidade, tá, do entendimento que a gente vai ter sobre a Karuna, né, a Runa. E aí agora a gente vai falar sobre aquelas mentes que a gente começou na aula, conversou na aula anterior, né? Subconsciente, consciente e superconsciente. Mas agora na linguagem da Karuna, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui agora o vídeo para a gente voltar lá no slide e a gente vai falar sobre ele, tá bom? Vamos lá. Então, chegamos aqui agora, vamos falar sobre mente consciente. Nesse processo, tá? No processo da Karunas, a gente chama a mente consciente de Uhani, ou eu médio. A mente de cada um que é consciente da existência individual e possui a habilidade da razão. Por vezes dizemos que precisamos conversar conosco para decidirmos sobre algum assunto em comum, né? Ou que nos assusta ou que a gente precisa tomar alguma decisão desafiadora. Nossa mente analítica consciente trabalha uma lista de prós e contras. Então, aqui a gente está falando daquela mente consciente, que é essa razão, é aquela mente que a gente percebe, né, que faz parte dos sentidos. Então, você pensa para pegar uma água. Eu tenho que beber água. Aí você atualmente raciocina exatamente todo o processo. Então, eu preciso beber água. A água é algo que o meu corpo está pedindo. Então, a mente vai, te sinaliza que você precisa beber a água, atualmente já começa o processo de desenvolver esse ato. Ou seja, pegar o copo, ir até o local onde você já está acostumado a pegar a água, abrir a porta da geladeira ou abrir o filtro, seja lá o que for, vai colocar água e você vai beber a água. Esse é o processo, tá, totalmente consciente, que faz parte de Uhani, que é a razão. E isso é em todas as situações da nossa vida, é aquela coisa prática, é aquela coisa do dia a dia. São as coisas que a gente faz conscientes. Às vezes não é nem tão consciente, né? Vamos ser muito sinceros, porque às vezes a gente faz muita coisa, está tão habituado a fazer, tão mecânico, vira tão mecânico, que você nem percebe que fez, né? Então, o tomar água é uma coisa assim, né? Você sabe quantas vezes você tomou água durante o dia? Não, mas ela faz parte da mente consciente, tá? Mas é só para a gente entender o que é isso. Então, o olhar, o entender por que aquela cadeira ela está naquele lugar, e tomar a decisão de tirar ela de um lugar para o outro, tudo isso faz parte dessa mente consciente, que é essa mente do aqui e agora, né? Essa mente que a gente utiliza para interagir nessa realidade, que é a realidade da fisicalidade, tá? Então, isso é a mente consciente chamada Uhani, ok? Vamos a outra mente, com a outra mente. Mente subconsciente, Unipili, né? Unihilipili, que a gente chama, né? Que é o quê? O eu inferior, né? Os Karunas chamam de Unipili ou eu inferior básico, a parte de cada um que está abaixo do consciente, da existência individual, e possui a habilidade da memória e emoções. Conclusões dedutivas, exatas, literal, sujeitas à sugestão, que tem o seu centro no plexo solar, altura do umbigo, tá? A parte da cabeça que é associada à consciência. Então, quem é Unipili? Unipili é exatamente a nossa parte que fica submersa. Se fosse um iceberg, eu uso numa outra aula que eu dou também um exemplo do iceberg. Aquilo que está em cima da superfície da água é o consciente. O que está embaixo da superfície da água é o inconsciente. É esse inconsciente que é o Unipili, que também é chamado de criança interior. Porque a criança interior, ou a Unipili, ela é onde guarda todas as memórias, as emoções,
é ela que recebe aquele gatilho, sabe? Acontece um determinado gatilho, ela vai lá e abre a caixinha, que na realidade ela acredita que ela está fazendo um grande favor para você, abrindo essas caixinhas e te trazendo à tona as emoções. Então, eu vou dar algum exemplo aqui, para que vocês tenham uma noção do que é exatamente isso. Vamos colocar uma situação de que eu estou parada no trânsito, no farol, e aí, de repente, vem um carro e pá, bate na minha traseira. Automaticamente, eu vou, nossa, o que está acontecendo? Vou sair do carro, né? Se eu sou uma pessoa mais reativa, né, mais suscetível a reagir ao que acontece no externo, nessa realidade, eu já vou sair com as duas pedras na mão. Mas vamos supor que eu sou mediana, não sou nem uma coisa nem outra, nem sou muito pacífica no sentido de ficar com as reações internas e nem sou explosiva demais. Então eu vou sair do carro e aí vamos supor que aquele cara que bateu na minha traseira virou para mim e falou assim: você é muito lerda. E o farol já abriu, você não percebeu? Por isso que eu bati na tua traseira, porque se você já tivesse saído, eu não teria batido. E aí eu já tenho lá um negocinho lá no meu ego, a minha Unipire guarda uma memória minha, que está relacionado ao fato de que eu não posso deixar com que o outro fale comigo daquele jeito. Porque eu tenho um ego ali que fala assim para mim, do orgulho, que fala assim para mim: como é que você deixa o outro falar desse jeito com você? Aí a minha criança fala. Aí é a minha criança que fala, é a Unipile que fala. Aí ela vira e fala assim: que você tá louco, né? Porque com que direito você acha que você tem de dizer para mim que eu estou errada? É você que bateu na minha traseira. Quem bate na traseira, quem está errado. E é isso que você vai dizer. E aí desencadeia um monte de coisa. O quê? Qual é a raiva que me deu? Essa raiva que me deu momentânea, que está ligado a esse orgulho, está ligado à memória. Essa emoção da raiva está ligada ao orgulho, que está ligada à memória. Que em algum momento da minha existência, eu gravei e a minha criança, a Unipile, que é a minha criança, ela deixa ali, ela abre a caixinha para que a gente tenha contato. É como se ela dissesse assim: nossa, ele falou desse jeito, eu tenho que tomar uma atitude para proteger, para me proteger, porque ela é o nosso inconsciente, mas ela faz parte de nós. Então, ela quer nos proteger. Então, o que ela faz? Solta. Ela abre a caixa. E abriu a caixa, a gente vai agir. A gente vai ter uma reatividade relacionado àquele sentimento. Você pode ver que todo momento onde a gente tem uma atitude reativa, a gente tem uma energia imediata. E mais uma coisinha a mais para vocês saberem, toda energia imediata, ela parece ser muito prazerosa, porque você tem a sensação de que você se defendeu, de que você foi correta, de que você está certa na sua palavra naquele momento, no momento da reatividade. Depois você pode até perceber que não precisava ter ido por aquele ângulo, não precisava ter feito daquela maneira, mas naquele momento é assim que a gente vê, tá? Naquele momento essa energia imediata dá a sensação de satisfação. Então, isso está ligado às emoções e à memória que está guardadinha nessas caixinhas. E que essa criança, esse consciente inferior, esse eu inferior, esse subconsciente, chamado Unipile, ele traz nesses momentos. Então, essas energias, normalmente, elas ficam no plexo solar. Vocês podem ver, tem algum problema, dor de estômago, essas reações, né? Mas aqui para baixo, né? Para baixo do estômago, vocês podem ver que quando a gente passa muita raiva, dá aquela dor de estômago, aquele mal-estar. É exatamente porque vocês estão acessando essas energias. E essas energias elas ficam nessa região, tá? Então, para vocês saberem como é que nós funcionamos. Então, aprendemos agora quem é a Unipile, né? Essa é onde fica a nossa memória e as nossas emoções, que é exatamente o que a gente quer trabalhar. Vamos a outra. Mente superconsciente.
que é alma coa, alma cua, alma coa, cada um fala de um jeito, né? A nossa terceira parte é o que denominamos como eu superior, ou mente superconsciente. Nas religiões é denominado também como anjo da guarda, pois é a parte de nós mesmos que nos guia, protege, direciona, orienta quando solicitamos. Natureza do eu superior, a runa considera-o como parte da nossa personalidade individual e não uma divindade fora de nós. O eu superior é a parte divina de cada um que se conecta diretamente com Deus ou qualquer divindade que vocês acreditem, ok? Então, quem é Alma Coa, né? Alma Coa pode ser considerado como anjo da guarda, né? Vocês lembram que antigamente se falava muito, eu ouvia muito isso. Ah, nós temos 2 anjinhos. Às vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão, tem um anjinho do lado direito que ele fala uma coisa, o outro anjinho do lado esquerdo fala outra. Se a gente for olhar e fazer a ligação com essas situações aqui, o anjinho do lado esquerdo, que chamam do malzinho, o ruinzinho, ele está ligado às emoções, é unipile. O bonzinho, que é aquele que fala assim, não, deixa isso para lá, vamos olhar para isso de outra maneira, não vai adiantar nada você levar por esse lado, é a alma coa. Então, o que a runa fala? E é fato, eu também acredito muito nisso. Aqui tudo faz parte de nós. Nós somos tudo isso, né, na realidade. Tudo isso faz parte do processo para nosso trabalho de evolução. Tá? Então, tá tudo certo, não tem nada de errado a gente